nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos, em Atos 2,38, e em todo o livro de Atos, cumpriram esta ordem, batizando no verdadeiro nome, a qual eles tinham a revelação, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não cremos que Paulo alterou a fórmula ou o modo do batismo quando batizou sua gente de casa, quando batizou Lídia e sua gente de casa, e nem o carcereiro de Filipe. Agora note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu as instruções finais a ele, em Mateus 28, 19 e Lucas 24, 47. Contudo, encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, de quem recebera a revelação. Cumpre-se mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou imitação dos apóstolos, mas é uma revelação. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim é anunciado, não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, do 11 ao 12. Mas escrevo, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Colossenses 3, 17. Mas Paulo reclamou ter autoridade divina, se alguém cuida ser profeta ou espiritual. Ele diz, profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14 ao 37. O batismo com água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar isto à igreja. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Estou lendo em Efésios 3,14. Devemos ler os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo, para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Você dirá, se Jesus quisesse que fôssemos batizados em seu nome, então por que ele não nos disse? Ele disse, note o que ele falou. Ele disse em nome. Qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João, no capítulo 5, 43. Eu vim em nome de meu Pai. Jesus disse que veio em nome do seu Pai. E qual era o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo, Mateus 1, 21. Qual era o nome do Espírito Santo? É revelado. A resposta é encontrada em João 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E é citado nos versículos encontrados em Lucas 24, 45 ao 47, que Jesus abriu os olhos dos entendimentos dos apóstolos. E foi necessário que o entendimento lhe fossem abertos. E muitos, hoje em dia, necessitam desta mesma operação para que possam entender as Escrituras. Em Lucas 24, 47 encontramos: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi Pedro um daqueles que havia falado, cujo entendimento tinha sido aberto. Após ter escutado as instruções, poucos dias depois começou a pregar inspirado pelo Espírito Santo. E continuou até que os corações ouvintes ficaram comovidos e, sentindo-se condenados, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro não hesitou, firmemente deu a prescrição: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus,
em Mateus 28 e 19, mas não as de Pedro em Atos 2:38. Mas foi Pedro que falou no dia de Pentecostes ou foi o Espírito Santo? Pedro disse que era o Espírito Santo mandado dos céus, em Pedro 1:12. 1 Pedro 1:12. Pedro foi um apóstolo, e a eles foram dados a chave do reino. Mateus 16:17 ao 18. E não temos direito de desacreditá-las em suas palavras. Para que lembreis que as palavras que primeiramente foram dadas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante vossos apóstolos. Estou lendo agora em 2 Pedro 3, no capítulo 2. Aqui fomos animados a considerar as palavras dos santos profetas e do mandamento dos apóstolos e de Pedro, que ordenou o batismo que fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. O senso comum lhe dirá que o livro de Atos e a igreja em ação se batizaram assim como se deve batizar. De coração aberto, consulte as Escrituras e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus lhe encherá com seu Espírito Santo. A fórmula correta do batismo nas águas tem sido restaurada nesses últimos tempos, a qual o irmão William Marion Branham recebeu essa comissão em 1933, a comissão de trazer a revelação de toda a palavra, inclusive sobre o batismo e sobre outros grandes mistérios da palavra de Deus. Mas aqui nós temos o batismo restaurado outra vez, como os apóstolos batizavam, porque temos que receber o nome daquele que morreu, ou seja, somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, e recebemos o seu nome, o nome do Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Então temos aí o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo,